Oi, eu sou o narrador. Bom, eu vim ajudar no trabalho desses garotos lindos e maravilhosos. Enfim, eu irei mostrar curiosidades da sociedade e docência na Roma e Grécia Antiga. Bem, primeiro uma breve explicação. Esse vídeo tem um intuito antes de tudo informativo, porém com suavidade e descontração. O vídeo é autoexplicativo e mostrará curiosidades sobre a sociedade greco-romana e principalmente sobre a docência. Enfim, no final do vídeo será apresentado algumas questões para criar uma espécie de quiz, e como de costume, quem fizer mais pontos ganhará um excelente, belíssimo, lindo, gostoso, tupper legal e supimpa prêmio. Nas questões ou assuntos mais complicados, eu voltarei e explicarei mais detalhadamente para que todos entendam. Bom, no mais isso, e antes vou trocar essa música imperial paia por outra mais moderna. Aê, essa é massa! Uma curiosidade, essa é uma música romana só que dos dias atuais, kkk. Bom vídeo a todos. Ei, professorinha linda, dá 10 aos meninos aí, os moleques merecem. Medicina. Os gregos e romanos tinham tratamentos, digamos, diferentes, quando comparados aos nossos tratamentos modernos. As mulheres espirravam para evitar a gravidez. De acordo com a crença comum, para evitar a gravidez, uma mulher tinha que espirrar imediatamente após o sexo. Como você pode adivinhar, o método era bastante inútil. Outro método era esfregar uma pasta feita de resina de pinheiro e mel nos genitais. No entanto, isso não ajudava se os amantes ainda desejassem fazer sexo após os procedimentos acima mencionados. Os romanos bebiam o sangue dos gladiadores. Na Roma antiga, era costume beber o sangue de gladiadores mortos. Acreditavam que, desse modo, a pessoa adquiria sua força vital. Alguns dos autores romanos descrevem como, depois da luta entre os gladiadores, era recolhido o sangue dos combatentes mortos, para vendê-lo como medicamento. Os romanos acreditavam que esse sangue poderia curar a epilepsia. Fezes de cabra. Romanos não dispunham de band-aids ou gases para curativos. Por esse motivo, eles eram adeptos do uso de esterco de cabra para cobrir e proteger seus machucados. Porém, esse ainda não era o pior uso que eles poderiam fazer dessa substância. Eles também preparavam uma bebida energética que misturava fezes de cabra com vinagre. A odontologia era popular. Na Roma antiga, havia dentistas e os romanos cuidavam muito de sua saúde bucal. Os arqueólogos encontraram uma mandíbula feminina com dentes que tinha próteses. Os cientistas acreditam que este tipo de invenção dentária antiga não era utilizada apenas para mastigar bem a comida, mas também para demonstrar a riqueza, porque somente as pessoas mais ricas podiam se dar ao luxo de ter uma boca cheia de dentes. A urina valia ouro? Acredite ou não, a urina na Roma antiga era tratada como um verdadeiro mercado e negócio rentável. Existiam pessoas, por exemplo, que ganhavam a vida apenas com a comercialização dessa substância. Muitos deles recolhiam a urina dos urinóis públicos, assim como também podiam passar de casa em casa, apenas para recolher o pipizinho de quem estivesse interessado em ganhar algum dinheirinho. O modo como eles utilizavam a urina era das mais variadas possíveis. Ela era utilizada, por exemplo, para lavagem de roupas, mas a sua utilidade mais bizarra, sem dúvidas, era como enxaguante bucal. Os romanos acreditavam que a urina era responsável por deixar os dentes mais brancos e saudáveis. A monocelha era sinal de grande inteligência. Na Roma e na Grécia, as mulheres que tinham monocelha eram muito valorizadas. Representava um sinal de grande inteligência. Por isso, as senhoras que queriam estar na moda usavam todos os tipos de truque para aumentar a densidade de suas sobrancelhas. Por exemplo, elas usavam sobrancelhas artificiais feitas de lã de cabra. Jogar uma maçã para uma garota é uma forma de dizer que a ama. As maneiras modernas de expressar sentimentos por uma mulher são bastante simples. Você pode dar-lhe flores ou chocolates gostosos. Os antigos gregos foram um pouco mais simples. Eles jogavam uma maçã para a garota que eles gostavam. Esse ato estranho também poderia significar uma proposta de casamento. Kkkk, desculpa, foi inevitável. Imagina você jogando uma maçã para ver se seu crush te nota.
Atletas se exercitavam nus. As pessoas não tinham nenhum uniforme e tinham que fazer todos os seus exercícios nus. Aqueles que se envergonhavam de seus corpos eram severamente repreendidos e associados com modos de pensar bárbaros. Além disso, todos eles eram banhados em azeite. Homens com genitais pequenos eram considerados muito atraentes. A Grécia Antiga tinha seus próprios padrões de beleza masculina. As estátuas, afrescos em templos e a arte em vasos retratam heróis, deuses e atletas como homens fortes, aptos e sem pelos com genitais bastante pequenos. Um pênis grande era considerado vulgar e pouco atraente. Chegamos enfim na educação, que é o foco central da nossa apresentação. Os povos antigos tinham diversas bizarrices e costumes estranhos, e a docência não ficava fora desses costumes diferentes. Origem da palavra idiota. Na Grécia Antiga, a palavra idiota se referia às pessoas que não eram do meio político. Origem da palavra escola. A palavra escola vem do grego, que quer dizer tempo livre. Grécia Antiga. Os gregos dividiam-se por tribos e clãs e entre os combatentes comuns. A economia baseava-se na agricultura e na criação de animais. Terras e rebanhos pertenciam a grandes proprietários, os chefes dos clãs diziam descender dos heróis lendários. A maior parte da história cultural da Grécia foi marcada pela oralidade. O ensino era feito através do teatro, que era muitas vezes manipulado pelo Estado para se adequar aos seus fins. Roma Antiga. Roma é uma das mais antigas cidades continuamente ocupadas na Europa e é conhecida como a Cidade Eterna, uma ideia expressa por poetas e escritores da Roma Antiga. No mundo antigo, foi sucessivamente a capital do Reino de Roma, da República Romana e do Império Romano e é considerada um dos berços da civilização ocidental. A docência romana era predominantemente humanista, também buscava a formação integral do indivíduo, mas concentrava-se basicamente na educação da virtude, da moral e da política, assim como a literatura. Quando não existia a escrita, a educação era ministrada pela família de acordo com a tradição religiosa. A partir do século I a.C., em Roma foram implantadas escolas baseadas nos moldes gregos. Pouco tempo depois, houve uma estruturalização das escolas, que passaram a ser divididas em graus e com instrumentos específicos, como manuais de estudo.